É isso aí, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante, que é como você orangipilar os seus pais ou algum parente, principalmente de geração mais antiga, né? O pessoal de, sei lá, acima de 70 anos e que não teve muita vivência com tecnologia. Porque se for um cara que teve, né, muito mais fácil, tá? Então, deixando claro que o meu irmão hoje já é orangipilado, então se eu tiver que fazer alguma coisa emergencial, meu irmão já sabe como fazer, né? E tá aprendendo e tal. A caminhada, né, para todo mundo. E aí ontem, conversando com meus pais, eu comecei a tocar no assunto com ele de boa, porque nessa altura do campeonato, se a pessoa não é um completo retardado, já ouviu falar sobre Bitcoin, mesmo que tenha ouvido falar mal, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou dar para vocês os argumentos que eu usei para fazer meu pai ficar interessado. Meu pai realmente ficou interessado, ele aceitou que o meu irmão faça para ele um cadastro lá, talvez a gente vá fazer hoje. Não sei se vai ser na Fox, vai ser na BIPA. Como meu pai tem uma identidade muito antiga, a BIPA eu acho que cria caso. Mas vamos tentar, pelo menos na Fox, porque vai ser como se fosse um overnight. Então, eu vou voltar aqui agora para explicar quais são os pontos que você pode usar para conversar com seu pai, pode ser seu avô, pessoa que tem acima de 70 anos, eu vou até pontuar aqui para não esquecer. Eu não anotei, vou anotar enquanto falo, tá? Porque são os pontos que eu usei com meu pai. Primeiro ponto é o seguinte: deixar claro que o Bitcoin é um ouro digital. O Bitcoin parece o ouro. E de fato a gente sabe que tem, né, mais propriedades aristotélicas, inclusive, né, do que o ouro. Então é mais fácil você explicar para o seu pai ou para o seu avô que o Bitcoin é como se fosse um ouro, só que digital, né? E que você manda pelo celular, pela internet, não dá para falsificar. Isso é um ponto importante para você dizer, né, que não dá para falsificar, não dá para forjar. Então, eu acho que é bem importante você manter essa ligação Bitcoin igual a ouro, tá? Segundo, teu pai, teu avô e tal, eles vão bater muito na tecla do pegar na mão. Por exemplo, meu pai, várias vezes ele foi e voltou nesse assunto. Mas e como é que eu fico com esse troço na mão? Como é que eu fico com a moeda na mão em si? Aí, isso que ele queria dizer, como que ele ficava com Bitcoin. Meu pai, ele gosta de ouro. Meu pai, ele tinha vontade, falou que tinha vontade de ser gold bug, só faltou o dinheiro. Então ele tem esse entendimento de que ouro é dinheiro de verdade. Isso é o principal. Se seu pai e seu avô já tem isso, que muito provavelmente eles vão ter, porque na época deles teve hiperinflação e muita gente salvava dinheiro, né? Quando não digo nem poupar, salvar no sentido de salvar mesmo com ouro, né? O pessoal do overnight perdia, o ouro não. Tanto que vários bancos naquela época imprimiam, mintavam, né, barras de ouro e moedas de ouro também, tá? Nos anos 80. Então é importante você dizer que você não tem fisicamente o ouro, o Bitcoin, mas ele é seu. Aí você tem que explicar essa questão da propriedade. Isso vai ser complicado, não na primeira vez que você vai conseguir. Eu não tentei fazer isso com meu pai. Então só expliquei que não é manual, não é físico. Isso é um ponto importante. Você ensine, tipo, olha, tudo bem que não é físico, mas você move como se fosse um Pix. Meu pai, ele não trabalha muito com Pix, apesar dele receber e tal, ele não curte. Mas, por exemplo, ele tem um smartphone à disposição dele, que é o da minha mãe, tá? Então, o que eu fiz para mostrar para ele quão seguro é e quão rápido, né? Peguei o celular da minha mulher, que tinha uma wallet of Satoshi, peguei meu celular, que aí tinha lá, tipo, 60 satoshinhos, mandei via Lightning pro meu celular, mostrei pro meu pai, tá vendo aqui, ó, tá saindo daqui. Aí, outra coisa que é importante, tá? Depois, vou só terminar esse assunto, eu vou dar um ponto importante, que é a questão da moeda, tá? Aí eu montei aqui, tipo, 20 centavos de real nesse celular, mandando pro outro. Pum, mandei. Aí ele viu, foi imediato, saiu daqui, pulou para cá. Aí ele viu que o saldo aumentou. Outra coisa, quando você for fazer essas explicações para os seus pais, seus avós, sogros e tal, bota tudo em português e real. Porque a gente sabe que a maioria das carteiras, principalmente as carteiras hot, mesmo Blue Wallet da vida e tal, você tem como colocar uma moeda fiat. Então, antes de falar com seus pais, com seus avós, mude tudo para português, porque a maioria deles vai ter opção de português, e mude para real, BRL, porque aí é mais fácil na cabeça deles fazer a ligação, entendeu? Ou em dólar, acho que dólar também, se a pessoa tiver algum conhecimento de dólar, mas se não, é melhor fazer em real. Outra coisa que é importante você colocar é o seguinte: explicar que é fácil, e de fato você converter Bitcoin de volta para real, porque isso é uma necessidade real das pessoas mais idosas, tá, gente? Não adianta falar, não, tem que rodar tudo na Cold Card, porra, eu falo Cold Card, meu pai vai me mandar tomar no cu, porra, entendeu? Então o que tem que ensinar? Olha só, pai,
Tem um jeito mais seguro, que aí tu nem entra muito nesse assunto. Pô, vou falar de multisig, meu pai. Então, o que eu tô falando? Tem umas corretoras, são empresas sérias, mais ou menos. Enfim, mas tem algumas sérias, ou mais ou menos sérias. Cassinão sério. Tem um cassinão sério. E aí, no sentido do Fiat, pelo menos eles são. Ou seja, sempre tem R$1 de volta, pelo menos na Foxbit, né? Você pode não conseguir sacar a cripto, né? Enfim. Para mim já vale muito a pena se meu pai conseguir fazer um Pix, né? Ele vai aprender a fazer o Pix, que é bom, para mandar para Foxbit por conta dele. E valores pequenos, que eu expliquei para meu pai. Pai, você podia fazer isso com ouro, só que o ouro é R$400 a grama. Ou grama, melhor dizendo. E Bitcoin tu compra com R$1. E literalmente, eu acho que na Foxbit não mais. Mas pelo menos R$10, porra, dá pra tu comprar, né? Mas na BIPA dá R$1. Então eu falei com ele, não, pai, o ouro é complicado, né? Tem que carregar, pode ser falsificado, não dá pra sair com ele no bolso. Então Bitcoin é mais fácil. Criando uma conta numa corretora, vai usar seus documentos, você vai mandar um depósito para lá. Quando você quiser, a hora que você quiser, e de fato é a hora que você quiser, pode ser fim de semana, você saca e cai na tua conta, né? Isso é bem importante, deixar claro que é fácil converter para real, porque senão você vai perder teu pai e tua mãe, nesse sentido. Porque eles vão falar, peraí, eu boto esse negócio desse Bitcoin, eles vão entender tem um Bitrefil, El Salvador, teu pai, tua mãe, teu avô não vão para El Salvador, cara. Pode até ser que vá, mas não vai ser agora. Entendeu? Então é importante você colocar essa questão que sim, é fácil converter de volta para o real ou para dólar. Até é bom falar isso. Olha, pai, tu pode converter também para real, mas dá para converter para dólar também se você quiser, ou até para ouro, depende da pessoa. Aí depois você pode explicar também a questão, vou até botar aqui, né, BRL, você pode colocar a questão do P2P. Não o P2P que eu digo pessoa. Tu pode dizer assim, pai, por exemplo, você pega um Uber ou alguma coisa assim, você pode pagar essa pessoa em satoshinho e receber satoshinho se você for um Uber, por exemplo. É um ponto legal, porque às vezes seu pai ou seu avô, meu avô, ele trabalhou até os 80 anos como marceneiro, né? E fazia o que chamam de biscate, né? Que se eu falar bico, para quem é de Portugal sabe o que é. E ele mesmo falava biscate, né? Meu avô, ele era português. Enfim... E aí ele vivia fazendo uns biscatinhos lá, ganhava um troquinho. Imagina meu avô com 80 anos, cara, com um celularzinho, o Wallet of Satoshi, se ele tivesse vivo hoje, ele podia estar aí recebendo, já está mais velho, mas enfim, tu entendeu, né? Seu avô com 70, 80 anos, que ainda faz alguns trabalhos, recebendo satoshinho. Não é legal? Não é legal. Então, deixar claro que existe, explicar para o teu pai, teu avô, que existe, além desse mundo da corretora, existe o mundo do P2P, ou seja, que você pode fazer um negócio com a pessoa. E você, de novo, pode usar a questão do ouro. Fala, pai, até que eu perguntei pro meu pai, como que tu compra ouro? Ele ficou meio assim, eu falei, não, tu pai não compra ouro, tu pode roubar de alguém, a mesma coisa, tu pode roubar Bitcoin, né? Mas é um exemplo, para usar o exemplo, entendeu? É importante fazer isso. Outra coisa que é bom você salientar é a questão da dificuldade de confisco do Bitcoin. É muito mais fácil você confiscar ouro ou a conta do cara, né? E aí você explica, por exemplo, eu tive esse caso acontecendo comigo. Muitos de vocês podem usar um caso de outra pessoa, talvez se foi com vocês também. Foi uma vez que eu voltei dos Estados Unidos de viagem, tive que pagar imposto é roubo, mas enfim, tive que pagar imposto. E aí eu quis sacar da minha conta para pagar o imposto e o banco não deixou sacar da minha conta o dinheiro que eu tinha. Não era limite de crédito, era dinheiro meu. Eu não pude sacar o dinheiro todo para pagar o imposto. E aí foi ali que eu aprendi que imposto é roubo e que o Estado é uma quadrilha e que o dinheiro não é meu. Então é importante você frisar para os seus pais, avós e tal, que o dinheiro do banco não é deles, é uma concessão e de fato é um crédito, o banco deve a eles, né? Pode ser não honrado. E que o Bitcoin não, Bitcoin está na mão, é dele, né? Enfim. Aquela questão de, se ninguém te honrar, tu pode morrer, levar para o fundo do mar, isso aí tu deixa para outras vezes. Isso aqui eu estou dizendo a sua primeira interação com teu pai ou teu avô nessa questão de Bitcoin. Outra coisa que é importante deixar claro que não é pirâmide, não é golpe, até porque o Bitcoin já está há mais de 15 anos, né? Então acho que nessa altura do campeonato a gente já sabe que, tu pode até não entender e não gostar, mas que não é pirâmide, tu já sabe, né? Mineração, explica ou não explica? Tá aí um ponto. Se seu pai gostar de ouro, alguma coisa assim, você pode explicar a mineração fazendo um paralelo, a mineração do Bitcoin, fazendo um paralelo
a mineração do ouro, né? Porque o ouro também, né? Apesar de você gastar, vamos fazer um paralelo, né, na mineração do ouro. Apesar de você gastar fortunas em equipamentos, licença, né, e tal, para você operar ali, para minerar ouro, nem sempre você acha ouro, concorda? Vai ter dias, tanto que até tem um reality aí de mineração de ouro, tinha pelo menos no History Channel. Cara, às vezes o cara passavam semanas sem achar nada, só cascalho, né? É possível, né? É a mesma coisa. Você pode ter uma mineradora sua, né? Um miner rodando num pool e teu pool ser fraco e ficar dias. Acho que aquela Ocean, ela acha o bloco uma vez a cada 2 semanas. Então, por aí, entendeu? Já a Foundry USA acha toda hora, né? Literalmente toda hora a Foundry USA acha pelo menos um bloco. Então, acho que é isso, gente. Nesse primeiro momento, para você falar com uma pessoa dessa idade, assim, de 70 para cima, vai com calma, entendeu? Não fala, olha, pai, vende tudo que tu tem. Não, não é isso. Não é Michael Saylor, não é Renato 38. Chega devagar, senão você vai perder seus pais, vão achar que você tá maluco, entendeu? É bem importante chegar assim. Não é para falar, pai, vende aquela... Se teu pai tem vários imóveis, vende aquela casa lá de Belfort Roxo e compra tudo de Bitcoin. É sábio falar isso, mas não começa agora, então teu pai vai achar que você é maluco. Aí, talvez, umas outras interações ou iterações, você pode falar coisas que eu vou falar com meu pai. Por exemplo, olha, imposto de herança e propriedade são altos. Tem jeito da gente fazer isso, aí aquele esquema que o Renato fala, você pode me passar esse imóvel sem a gente ter que pagar imposto. Você pode me vender, faz aquele esquema, né, de financiar. Você compra, aí você dá esse dinheiro pro teu pai, óbvio, né? Ele compra tudo de Bitcoin para ele e vocês fazem um setup e tal. E, porra, cara, você vai ter ajudado muito seu pai. Que caso seu pai morra, sei lá, em poucos anos, 2, 3 anos, ele não vai ver nem tanta diferença. Mas caso a sobrevida do seu pai seja de pelo menos 10, 15 anos, né? Inclusive quando eu digo pai, não só pai, mas pai e mãe, né? Faltando um, o outro vai estar lá e vai poder usar esse dinheiro. E no futuro, caso você tenha sido um filho honrado, você vai ser honrado com essa herança, entendeu? Meu pai não tem, não é nem por causa disso, meu pai não tem nem grana para isso. Eu quero mais ajudar a defendê-lo de uma próxima hiperinflação, para que eu não tenha que gastar muito dinheiro, entendeu? A verdade é essa. Vai ser uma herança ao contrário, mas enfim. Então, você pode entrar nessa questão, como eu estava falando aí, de imposto de propriedade, de herança, de controlar o dinheiro que é dele, ou seja, porra, ninguém faz nada com o dinheiro que está na conta do Bitcoin dele. Aí explicar, falar a diferença entre hot wallet, cold wallet, autocustódia, multisig. Aí essas coisas você vai falando aos poucos. Mas prioritariamente são os pontos que eu falei antes aí, que principalmente comparando o Bitcoin ao ouro, explicando claramente que o Bitcoin não é físico. Né? Você pode até falar da OpenDime, até falei com meu pai, é tipo um pendrive que você guarda ali o Bitcoin e tal, mas acho que até não é o caso. Explicar que você pode converter facilmente para real, né? E para dólar, se for o caso. Explicar que não é pirâmide. São os pontos iniciais que eu acho que você tem que ter nessa interação, tá? E com o passar do tempo, a gente vai vendo, vai evoluindo até que você consegue, de fato, fazer seu pai ficar com olhos, né, de diamante lá, sei lá, olhos laser eyes, como diria o Michael Saylor. Beleza, gente? No mais, isso aí. Espero ter ajudado. Orangipile seu pai. Valeu.